Olá pessoal, eu vou mostrar nesse vídeo para vocês como está instalando em Dual Boot o OS 10 El Capitan juntamente com o Windows 10. Então, eu deixei os tópicos aqui sobre os passos que nós vamos fazer. A primeira coisa que a gente vai precisar vão ser de dois pendrives. Um pendrive contendo o OS 10 El Capitan, criado através do Unibist, que esse pendrive eu já ensinei como criar no vídeo anterior. E um pendrive com o instalador do Windows 10. Eu não vou mostrar como criar o pendrive do Windows 10 porque já tem diversos vídeos aí na internet de como fazer isso. Então é bem tranquilo o processo. Eu particularmente utilizo o software Rufus para criar o pendrive do Windows 10. Depois nós vamos fazer o que? O primeiro passo vai ser dar o boot no pendrive com o OS 10. Vamos particionar o SSD ou o HD, criando duas partições, uma para cada sistema operacional. Vamos instalar o OS 10. Depois nós vamos reiniciar a máquina e dar o boot no pendrive com o Windows, realizar a instalação do Windows 10, reiniciar novamente a máquina, dar o boot novamente no pendrive com o OS 10 e aí então nós vamos configurar o Clover Bootloader. Nós vamos instalar o Clover no HD para que nós possamos dar o boot agora sem o pendrive. Então todas as vezes que ligarmos o computador, a gente vai selecionar se quer dar o boot no OS 10 ou no Windows 10. Eu já estou aqui na minha máquina com os dois pendrives espetados. Vocês podem ver aqui. O USB que eu criei no vídeo anterior e o pendrive do Windows 10. Então vamos lá, vou reiniciar aqui a máquina. Eu vou, no meu teclado, pressionar a tecla F8 para eu poder escolher qual o pendrive que eu quero dar o boot. Então aqui no meu menu de boot, eu vou selecionar esse pendrive aqui. Lembrando que tem que ser se você criou o pendrive no modo UEFI, tem que selecionar a partição que está escrito UEFI. Então vou confirmar com Enter. Carregando o Clover. Aqui eu vou navegar até a opção Boot macOS from USB. Lembrando que o USB é o nome que eu dei para o meu pendrive. Então, se você deu o nome, por exemplo, de El Capitan, vai estar escrito Boot OS 10 from El Capitan. Então, vou selecionar o Enter. Ele vai carregar agora o instalador. Esse processo pode ser um pouco demorado, pessoal, então vou pausar o vídeo só para não ficar muito maçante. Então aqui, pessoal, já deu boot no pendrive, né? Eu vou selecionar aqui a linguagem, né? Selecionar aqui português do Brasil. Vamos avançar. Aqui nós vamos vir em utilitários. Aqui em cima, utilitário de disco. Ele vai carregar aqui o utilitário de disco do El Capitan, que é um utilitário de disco novo, né? Eles deram uma repaginada nele aí. Então aqui eu vou selecionar o que? Eu vou selecionar o meu SSD. Eu vou instalar nesse SSD aqui. Ele já está até particionado, porque eu já estou usando o sistema, mas eu vou apagar aqui para vocês verem como faz. Então vamos vir aqui em partição, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar as duas para vocês verem melhor. Então vou vir aqui em apagar, vou fazer o seguinte, eu vou criar uma partição chamada OS 10, do tipo OS 10 expandido, registro cronológico, e o mapa de partição aqui tem que ser o GUID, certo? E vou confirmar em apagar. Ele vai criar para mim uma partição só. Certo? Processo concluído. Pronto, ele criou para mim uma partição do meu SSD inteiro. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em partição para criar a segunda partição, onde nós vamos instalar o Windows depois. Então vou clicar aqui no maisinho. Ele já dividiu para mim o HD no meio, certo? Se eu quiser aumentar o tamanho das partições, eu posso aumentar. Então vou aumentar aqui a do OS 10, eu vou aumentar ela para 80 GB.
Quero ela maior e deixar menos espaço para o Windows, certo? Vou selecionar aqui a partição do Windows, a menor. Vou dar um nome para ela. Pode ser o nome que vocês quiserem, então vou colocar o Windows aqui só para ficar mais fácil. O formato é importante, pessoal. É importante selecionar o formato FAT. Caso contrário, o Windows não vai conseguir formatar essa partição. Então, do OS10 ficou assim, o OS10 expandido, e do Windows Microsoft DOS FAT. Confirmamos aqui em aplicar. Pronto, processo concluído. Então agora nós temos duas partições, uma para instalar o OS10 e a outra para instalar o Windows. Feito isso, fecha o utilitário de disco, continuar, aceitamos aqui o contrato. E agora nós vamos selecionar onde instalar o OS10. Então eu vou selecionar a partição da SSD. E pronto, aí começa o processo de instalação. Então eu vou pausar aqui e retomo ao fim desse processo. Agora minha máquina está reiniciando. Eu vou pressionar F8 para entrar aqui no escolha do boot. Vou selecionar o pendrive novamente. Só que agora eu não vou selecionar mais o pendrive. Vou selecionar o HD. Pronto, agora vai a segunda parte da instalação. Selecionar aqui o teclado. BNT2. Não vou transferir nada, não vou habilitar serviço de localização. Também não vou iniciar com uma ID da Apple. Vou aceitar aqui o termo de contrato. Aqui vou preencher o usuário e a senha. Selecionar aqui o fuso horário, Brasília. Vou desmarcar para não enviar dados à Apple. E vamos finalizar aí a instalação. Aqui ele pede para configurar o teclado, né? Aquela configuração básica. E pronto, tá aí o El Capitan está instalado no nosso Hackintosh, né? Aí El Capitan 10.11. Agora a segunda etapa é fazer a instalação do Windows, certo? Então vamos reiniciar o computador agora de novo e dar o boot no pendrive do Windows. Então minha máquina está reiniciando agora nesse momento. Eu vou continuar pressionando F8 para entrar no menu de boot. E agora eu vou selecionar o pendrive que tem o meu Windows 10, o instalador do Windows 10. Que no caso é esse aqui. Então aqui vamos em avançar. Instalar agora. A instalação padrão do Windows aí que todo mundo deve saber fazer já. Não tem muito segredo não. Aqui eu vou ignorar essa chave, depois eu coloco ela. Vamos aceitar o termo de licença. Aqui nós vamos vir na opção personalizada.
E vamos agora procurar aqui a partição que a gente tinha criado lá na primeira etapa, com o nome de Windows que eu dei. Então vamos selecionar ela, vamos vir aqui em formatar. É a partição 4. Selecionamos ela novamente e avançar. Agora que vai ser feito o processo de instalação do Windows, eu retomo ao final desse processo. Aqui está terminando a instalação do Windows. O computador vai reiniciar agora. Lembrando de sempre continuar apertando o F8 para entrar no menu de boot. Agora aqui no menu de boot, eu vou selecionar o meu SSD para dar o boot. Não vou dar o boot mais no pendrive. Ele vai carregar o Windows direto. Terminar as configurações de instalação do Windows. E para finalizar, nós vamos dar o boot novamente no pendrive do OS X. Entrar no sistema e instalar o Clover Bootloader. Com o Clover, nós vamos ser capazes de dar boot tanto no OS X quanto no Windows, sem necessidade de nenhum pendrive. Aqui o Windows está terminando a instalação dele, né? Pronto, terminou. Deixa eu desativar a minha rede aqui, senão ele começa a baixar a atualização automática, é um saco. É isso aí, o Windows 10 instalado. Então agora nós já estamos com o OS 10 instalado. O OS 10 é o Capitã e o Windows 10. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou reiniciar novamente o computador. E agora eu vou dar boot no meu HD, que está na minha partição que está com o OS 10. Certo? Então eu vou reiniciar aqui o Windows 10. Windows consegue trabalho. Entrar aqui no menu de boot novamente. E agora vamos selecionar o pendrive que tem o instalador do OS 10. E vamos procurar aqui o HD onde está o Windows. Que, como eu tenho muita partição aqui, eu acabo me perdendo. O Windows não, desculpa pessoal, estou falando bobeira aqui. O HD onde está é o Capitã. Então estamos aqui de volta ao El Capitã. Vamos fazer o seguinte. Dentro do pendrive que nós criamos lá no primeiro vídeo, que eu mostrei para vocês, eu tinha criado aqui a pastinha de pós-instalação, certo? Então agora que nós vamos usar aqui essas ferramentas. Então vamos aqui, pós-instalação. Vou copiar tudo aqui para o desktop. Certo? Então vamos lá. O primeiro passo, pessoal, é usar o Post Installation. Descompactar aqui. O que tem nessa pasta? Nessa pasta vai ter 2 bootloaders do Clover e um pacote de caches essenciais. Você tem que instalar o bootloader de acordo com aquela seleção que você fez lá no Unibist. Então, se a sua placa-mãe é UEFI, você instala o UEFI, ou se você está usando o Legacy, você instala o Legacy. Eu estou gravando esse vídeo aqui em outra máquina, então aqui eu vou usar o Legacy, certo? Então não tem muito segredo não. Aqui confirma que ele está instalando na partição onde está o OS 10 no HD mesmo.
Pronto, está instalado. Eu não costumo instalar aqui esse Customec Essentials não. Ele vai fazer o que? Ele vai instalar algumas caches aqui, Fake, SMC e outras caches. Eu copio tudo do meu instalador do meu Clover do Multibeast. Do Multibeast não, do pendrive. Então eu vou ignorar essa parte, não vou seguir essa parte do tutorial não. Eu fiz assim e estou tendo sucesso, então não tem por que mudar. Agora vamos voltar aqui no Clover Configurator. Aqui ele deu aquela mensagem que é um desenvolvedor desconhecido, né? Vamos liberar aqui a segurança. Marcar aqui para executar de qualquer lugar. Senão ele só deixa executar o aplicativo da App Store desenvolvedor certificado. Então vamos abrir aqui o Clover, né? Fechar isso aqui, senão... É o seguinte, pessoal. O Clover Configurator ele trabalha em cima dos arquivos config plist. Esse config plist é um arquivo de configuração, né, que tem várias configurações nele. Às vezes as pessoas aqui se confundem um pouco, porque você vê, tem 3 config plist aqui, mais um de cá. Então, pessoal, mas qual que eu vou escolher, né? Não sabe muito bem qual escolher. A dica aqui é o seguinte: vamos montar as partições FI. Então vamos vir aqui em Mount FI. Vamos dar aqui um check partition. Ele vai mostrar pra gente as partições que tem. Ó, pra você ver, ó. Esse aqui é o meu pendrive, ó, de 15 GB. Onde está o... desculpa, esse aqui, ó. Onde está o meu instalador do OS 10. Então eu sei que é o Disk 2, ó. Certo? E aonde está aqui o meu OS 10, eu sei que ele é o Disk 0. Então eu vou trabalhar sempre com esses dois discos, o disco 0 e o disco 2. Porque eu tenho uma partição FI nos dois. Só que uma é FI do pendrive e a outra é FI do HD. Certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou montar primeiro a FI do pendrive. Que eu vou copiar alguns arquivos lá de dentro. Então eu vou vir aqui, montar FI. Aí ele vai me perguntar qual que você quer montar, o 0 ou o 2. Eu quero montar o 2 então, que é o pendrive. Certo? Aqui ele ficou verdinho, partição FI montada. Agora eu vou vir aqui em Open Partition. Pronto, abriu para mim a partição FI. Vou vir aqui em Clover. O que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar essa pasta Clover inteira e vou colar ela no meu HD. Então vou copiar o Clover, vou colar aqui na área de trabalho. Colei na área de trabalho. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou montar a partição FI do meu HD. Então, vou voltar aqui em Mount FI. Vou selecionar agora o disco 0. Confirmo. Vou vir aqui em Open Partition. Agora eu estou na FI do meu HD. Então eu vou colar a pasta do Clover dentro dessa pasta. A pasta que eu joguei aqui para a área de trabalho, eu vou colar ela aqui. Certo? Agora, vou fazer o seguinte. Eu vou instalar o driver de áudio, que é esse áudio Clover Command. Então vamos extrair aqui. Vamos fazer o que? Vamos dar 2 cliques nele. Ele vai pedir aqui pra gente a senha. Aqui ele achou qual que é o meu driver de áudio, a ALC 892. Então eu vou confirmar. Se eu quero habilitar HDMI da 4600, não. Se vai fazer o injection do áudio, um sim. Se vai usar áudio ID, um sim. Pronto, agora ele vai fazer o download aqui da cache de áudio da minha placa.
Bem, processo concluído. Agora a última etapa é reiniciar a máquina e dar o boot direto no HD para ver se o Clover está funcionando. Então aqui a máquina está reiniciando. Carregou o Clover. Ele vai dar o boot aqui no OS 10 primeiro. Pronto, deu o boot no OS 10, direto do HD, sem utilizar o pendrive. Agora eu vou reiniciar a máquina e vamos dar o boot no Windows. Vou selecionar onde está o Windows, meu está nesse HD 4, certo? E pronto, ele já carregou o Windows 10 aí. Então é isso, pessoal, tá funcionando aí o Dual Boot, OS 10 é o Capitã e o Windows 10, tudo instalado no mesmo HD, utilizando o Clover como bootloader. É isso aí, até a próxima.